Me ajude, disse a faxineira do milionário ajoelhada no jardim, com a voz baixa, o rosto abatido e as mãos presas na grama, sem coragem de se levantar diante de Paulo. Paulo parou no caminho de pedra e percebeu na mesma hora que Márcia não estava pedindo ajuda por causa do trabalho, mas por algo que ela vinha carregando em silêncio há tempo demais. Quando ela finalmente ergueu os olhos para dizer o motivo, ele entendeu que aquela tarde mudaria tudo dentro daquela casa. Márcia demorou só mais um segundo para conseguir falar. Então, levantou o rosto, segurou o tremor da própria voz e disse que o problema não era o serviço, não era atraso, não era reclamação de funcionário. Era o filho dele. Paulo ficou parado diante dela, ainda sem entender por que uma faxineira estava ajoelhada no jardim da própria casa para falar de um assunto que ninguém mais tinha conseguido resolver. E ela continuou antes que ele a interrompesse. Se o senhor me mandar embora agora sem me ouvir, o Vinícius vai fechar a porta de vez para todo mundo. O nome do menino saiu da boca dela com um cuidado que chamou a atenção de Paulo mais do que o restante. Não era um tom de quem repetia ordens ou comentava a rotina da casa. Era o tom de quem estava tentando proteger alguém. Levanta, ele disse sem dureza. Márcia se levantou devagar, limpou as mãos no avental e apontou com o olhar para a área do fundo da mansão. Ele está me esperando no salão de vidro. Eu prometi que só iria chamar o senhor se o senhor entrasse sem pressa, sem fazer pergunta alta e sem mudar o que eu combinei com ele. Paulo franziu a testa. Você combinou alguma coisa com meu filho? Ela assentiu. Combinei que hoje ninguém ia forçar nada, ninguém ia rir, ninguém ia tocar nele sem avisar e ninguém ia chamar o jeito dele de problema. Aquilo o atingiu de um jeito que ele não demonstrou de imediato. Nos últimos meses, ele tinha ouvido médicos, terapeutas, relatórios, sugestões de rotina, mudanças na alimentação, técnicas de adaptação. Mas não se lembrava da última vez que alguém tinha resumido a situação do filho com palavras tão simples e tão diretas. E por que você acha que eu faria o contrário? Ele perguntou, mais ferido do que irritado. Márcia sustentou o olhar só o bastante para responder com honestidade. Porque todo mundo aqui faz. Os dois seguiram em silêncio pela lateral da casa. O som dos sapatos dele sobre a pedra parecia alto demais naquele fim de tarde. Por isso, Paulo diminuiu o passo sem que ela pedisse. O salão de vidro ficava nos fundos, perto do jardim menor, onde a luz entrava mais suave e quase não chegava o barulho da rua. Era um espaço que ele mal frequentava. Usava a casa como se ela fosse só um lugar de passagem entre compromissos, reuniões e noites curtas de sono. Quando entrou, viu o filho sentado numa cadeira baixa, com uma toalha dobrada nos ombros, um carrinho vermelho nas mãos e o cabelo caindo sobre os olhos de novo. Vinícius não levantou de imediato. Primeiro apertou o brinquedo entre os dedos, respirou fundo e só depois olhou para o pai. Você veio sozinho? Perguntou. Paulo respondeu sem se mover além do necessário. Vim. O menino desviou os olhos para Márcia, como quem confirmava se ela tinha feito o que prometeu. Ela ficou perto da porta e apenas assentiu com a cabeça. Vinícius voltou para o pai. Então senta. Havia uma seriedade inesperada naquela voz pequena e Paulo obedeceu sem contestar. Sentou na cadeira em frente, tirou o celular do bolso, desligou a tela e o deixou sobre a mesa ao lado, como se precisasse provar que não sairia correndo na primeira dificuldade. O menino viu o gesto. Márcia também. Seu cabelo está incomodando? Paulo perguntou depois de alguns segundos. Vinícius levou a mão até a testa. Está. E por que não deixou ninguém cortar? O menino ficou em silêncio por tempo suficiente para que a pergunta parecesse pesada demais. Então Márcia interveio com calma. Seu Paulo, ele fala melhor quando sabe até onde vai a conversa. Paulo virou o rosto para ela, surpreso por ser corrigido dentro da própria casa. Mas não houve afronta no modo como ela falou, só segurança. Tudo bem,
Ele respondeu, voltando ao filho. Então me diz até onde vai. Vinícius apertou o carrinho de novo. Vai até o senhor responder se é verdade. Paulo sentiu a nuca endurecer. Se é verdade, o quê? O menino ergueu os olhos pela primeira vez com firmeza. Que vão me levar para morar longe e que o senhor vai deixar porque não aguenta mais. A frase caiu entre os três de um jeito seco, sem exagero, sem choro, sem escândalo, e justamente por isso pareceu ainda mais dura. Paulo não falou nada por um instante. Márcia observou em silêncio, mas percebeu o rosto dele mudar. Aquilo não era um boato que o menino tivesse inventado sozinho. Havia medo demais ali para ser imaginação. Quem disse isso? Ele perguntou afinal. Vinícius respondeu baixo. Eu ouvi. Ouviu quem? A dona Célia falando com a tia Regina. Paulo sentiu o ar pesar. Regina era a irmã dele. Depois da morte da esposa, tinha assumido quase tudo dentro da casa. Desde a administração dos funcionários, até as consultas, os horários, a organização do quarto do menino e a fala constante de que ele precisava de estrutura dura, controle, previsibilidade e distância de qualquer coisa que pudesse estimular dependência emocional. Paulo aceitara muito do que ela dizia porque estava cansado, ocupado e também porque a dor tinha deixado sua cabeça num lugar em que delegar parecia mais fácil do que encarar. Agora, sentado diante do próprio filho, percebeu que a facilidade cobrada por Regina tinha um preço. Olha para mim, ele disse, e Vinícius olhou. Eu nunca autorizei ninguém a te levar para longe. O menino não se acalmou, mas autorizou pensar. A resposta foi tão rápida e tão precisa que Paulo ficou sem fala por um segundo. Márcia abaixou os olhos, como quem sabia que aquela frase tinha sido guardada havia muito tempo. Ele ouviu mais de uma conversa, ela disse, e começou a achar que o senhor não falava nada porque concordava. Paulo passou a mão no rosto devagar. Por que você não me contou isso antes? Vinícius respondeu em vez dela. Porque você sempre está indo embora. Não havia acusação teatral na voz do menino, só constatação. E a verdade, dita daquele jeito simples, tirava qualquer defesa. Paulo respirou fundo, tentou se aproximar mais do filho e parou quando viu o ombro dele enrijecer. Márcia fez um gesto discreto com a mão, pedindo calma. Fala antes de encostar, ela sussurrou. Ele assentiu. Eu vou chegar um pouco mais perto, tudo bem? Vinícius pensou, depois concordou com a cabeça. Paulo aproximou a cadeira alguns centímetros. Foi pouco, mas naquele momento pareceu muito. Você prometeu alguma coisa a ele? Paulo perguntou para Márcia, ainda de olho no filho. Prometi que o senhor ouviria tudo antes de dizer não. E mais? Ela hesitou, mas respondeu. Prometi que, se ele deixasse cortar o cabelo hoje, ninguém transformaria isso numa cena, numa obrigação ou numa ameaça para amanhã. Paulo entendeu então o que estava acontecendo. O corte de cabelo não era o centro, era a prova. O menino queria descobrir se ainda tinha algum controle sobre a própria vida dentro daquela casa. Você aceita cortar hoje? Paulo perguntou, olhando para Vinícius. O menino respondeu sem desviar. Se você falar claro. Claro como? Se eu fico. Paulo sentiu um aperto limpo no peito. Nada ali tinha a ver com teimosia. Era medo de abandono. Medo de ser tratado como problema num lugar onde devia se sentir seguro. E ele, por mais doloroso que fosse admitir, tinha ajudado a construir esse medo toda vez que se ausentou. E deixou outras pessoas falarem pelo vínculo que era dele. Você fica, ele disse. Vinícius continuou olhando. Mesmo quando eu fico nervoso. Mesmo assim. Mesmo quando eu não quero sair do quarto. Mesmo assim. Mesmo quando a tia Regina disser que eu atrapalho. Paulo endireitou o corpo e respondeu com uma firmeza que há muito não usava no assunto mais importante da vida dele. Aí ela vai ter que me ouvir primeiro. O menino soltou o ar bem devagar. Não sorriu,
Não correu para abraçar ninguém, não aconteceu nada exagerado. Apenas relaxou um pouco os dedos em volta do carrinho e olhou para Márcia como quem perguntava sem falar se podia acreditar. Ela se aproximou 2 passos, ainda calma. Agora ele falou do jeito certo. Foi ela quem pegou a tesoura de ponta arredondada sobre a mesa e a entregou a Paulo. Ele olhou o objeto na mão e depois para ela. Eu não sei cortar. Eu sei, Márcia respondeu, mas hoje ele quer que o senhor fique aqui, não que faça perfeito. Vinícius tocou a própria testa, só sem cair no olho. A simplicidade do pedido quase desmontou Paulo. Por quantas semanas o menino tinha carregado aquilo sem conseguir dizer? Por quantas vezes a casa inteira tinha transformado um desconforto real em mais um episódio para ser administrado? Márcia colocou a capa melhor sobre os ombros do garoto e foi orientando em voz baixa. Primeiro avisa onde vai tocar, depois mostra a tesoura, depois tira só um pouco. Paulo fez exatamente como ela dizia. Vou encostar aqui. Tocou a lateral do ombro. Vinícius não recuou. Vou mostrar a tesoura. Mostrou. O menino respirou mais forte, mas ficou. Vou tirar só da frente. A primeira mecha caiu devagar sobre a toalha clara. Vinícius fechou os olhos por um instante, segurou o carrinho com força e depois abriu de novo. Foi. Foi, Paulo repetiu com cuidado. Márcia observava os dois com uma atenção inteira, pronta para interromper se qualquer detalhe saísse do controle. Mas não saiu. O corte demorou muito mais do que demoraria com um profissional. E ainda assim, nenhum dos 3 teve pressa. Cada pequeno avanço era avisado, aceito e concluído. Quando terminou, Vinícius levou a mão à testa e sentiu o cabelo mais curto. Ficou estranho? Paulo respondeu antes de pensar demais, com um sorriso que saiu cansado e sincero. Ficou com a sua cara. O menino virou para Márcia. Isso é bom? Ela sorriu de leve. É. Depois disso, o silêncio do salão ficou diferente. Não era mais o silêncio de tensão. Era o silêncio de quem tinha atravessado uma coisa importante e ainda estava entendendo o tamanho dela. Paulo deixou a tesoura sobre a mesa e ficou olhando o filho por alguns segundos que pareceram maiores do que o resto da tarde. Vinícius puxou a toalha dos ombros, levantou com cuidado e foi até a janela. Márcia começou a recolher o cabelo cortado, mas Paulo a impediu com um gesto discreto. Espera, ela parou. Quero que você me conte exatamente o que ouviu, o que viu e por que chegou ao ponto de me chamar daquele jeito no jardim. O pedido saiu sem autoridade de patrão. Saiu como pedido de alguém que finalmente tinha entendido que precisava ouvir a pessoa certa. Vinícius continuou perto da janela, mas prestando atenção em tudo. Márcia pensou antes de responder. Há 4 dias eu estava limpando o corredor do escritório, quando escutei Dona Célia falando com a Dona Regina. Ela dizia que o senhor estava cansado, que as crises do Vinícius estavam piorando, que uma clínica em outra cidade tinha estrutura para rotina controlada e que, com o laudo certo, o senhor ia acabar aceitando. Paulo fechou a expressão. Célia trabalha aqui há 15 anos. Eu sei, disse Márcia, mas ela fala como se o menino fosse uma tarefa. E Regina? Regina disse que era melhor agir antes que ele criasse apego errado com o empregado. Paulo demorou 1 segundo para perguntar. Apego errado com quem? Márcia não respondeu de imediato. Não precisava. Vinícius respondeu por ela. Com ela. Paulo olhou para os dois e finalmente viu o que estava diante dele havia semanas. O menino procurava Márcia sempre que precisava regular o medo, organizar um pedido, terminar uma refeição, suportar uma mudança pequena. E Márcia, mesmo com a posição frágil que ocupava na casa, tinha dado a ele o que ninguém vinha conseguindo dar. Previsibilidade sem dureza, atenção sem invasão, firmeza sem humilhação. Por que comigo ele funciona e com o resto não? Paulo perguntou,
mas logo percebeu que a pergunta não estava bem formulada. Não é funcionar, Márcia corrigiu. É confiar. Ele aceitou a correção em silêncio. E por que ele confia em você? Márcia apertou a vassoura que ainda segurava. Porque eu não tento vencer ele. Eu aviso. Eu espero. Eu não digo que ele está exagerando quando ele está sofrendo de verdade. E porque eu escuto o que ele quer dizer mesmo quando ele não consegue organizar direito. Vinícius completou com naturalidade, ainda olhando para o jardim. Ela não me trata como se eu estragasse a casa. Aquilo foi o suficiente para Paulo sentir vergonha de um jeito que não cabia em palavra. Pela primeira vez em muito tempo, não quis se defender. No começo da noite, ele desceu com Vinícius para a cozinha. Márcia veio atrás, sem saber se sua presença ainda era desejada ou se voltaria imediatamente à posição de sempre, invisível e útil. Mas Vinícius decidiu por todos quando puxou a barra do avental dela e disse: "Você fica." Paulo ouviu. "Fica", repetiu, confirmando. O jantar daquela casa costumava ser silencioso, com bandejas servidas em horários diferentes, recados deixados por funcionários e o som distante da televisão ligada em algum cômodo vazio. Naquela noite foi diferente. Paulo abriu a geladeira e percebeu que não sabia o que o filho aceitava comer nos dias mais sensíveis. "O que ele janta melhor?" perguntou. Márcia respondeu com objetividade. Arroz simples, frango desfiado, cenoura cozida separada, sem molho forte. "Você decorou isso?" "Não, eu observei." A resposta, outra vez, foi simples e suficiente. Paulo começou a preparar o prato com a ajuda dela, sob o olhar atento de Vinícius, que parecia mais tranquilo por ver os dois no mesmo espaço sem conflito. Em certo momento, o menino pediu água, depois pediu o prato azul, depois pediu que a colher não fosse a de metal. Pequenas exigências que antes geravam impaciência geral passaram a ser tratadas como informação importante. Paulo entregou o prato azul sem reclamar. Márcia trocou a colher sem comentar. Vinícius percebeu tudo. Durante o jantar, ele comeu mais do que em qualquer outra noite daquela semana. Não foi muito, mas foi o suficiente para Paulo notar. "Está bom?" ele perguntou. Vinícius assentiu comendo devagar. Depois apontou para o lugar vazio à frente. "Senta também." Era para Márcia. Ela hesitou. "Eu como depois." O menino insistiu. "Agora." Paulo puxou a cadeira. "Senta, Márcia." Ela olhou para ele com cautela, tentando entender se aquilo era gentileza do momento ou mudança real. Encontrou seriedade. Sentou. O jantar seguiu com perguntas pequenas, respostas curtas, alguma timidez e um tipo novo de calma. Em um momento, Vinícius perguntou ao pai se ele estaria em casa na manhã seguinte. Paulo disse que sim. O menino mastigou mais um pouco e perguntou: "Sem ir embora cedo?" "Sem ir embora cedo." Márcia viu quando Vinícius baixou a guarda de novo, só um pouco. Era pouco, mas era muito. Foi depois que o menino dormiu que a casa voltou a mostrar o que ainda escondia. Paulo encontrou Regina na biblioteca, folheando uma pasta com anotações sobre consultas e opções de clínicas. Ela ergueu os olhos e percebeu na mesma hora que o irmão tinha descoberto mais do que devia. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou, num tom que tentava parecer normal. Paulo fechou a porta atrás de si. "Aconteceu. Eu quero entender por que meu filho ouviu que seria mandado para longe." Regina pousou a pasta na mesa. "Se ele ouviu isso, entendeu errado. Então me explica certo." Ela respirou fundo, já preparando o discurso técnico que vinha usando há meses. "Paulo, você está emocionalmente envolvido demais depois do que houve com a Helena. Vinícius precisa de estrutura profissional, rotina especializada, monitoramento constante. Esta casa não está preparada." "Meu filho está nesta casa", ele respondeu. "Então esta casa precisa se preparar." Regina cruzou os braços. "Você está dizendo isso porque teve uma boa tarde."
Paulo se aproximou um pouco mais. Não, estou dizendo isso porque meu filho me perguntou se ia continuar comigo e porque ele só conseguiu confiar quando uma funcionária fez o que ninguém daqui fez. O rosto de Regina endureceu. Você está falando daquela faxineira? Estou falando da Márcia, ele corrigiu. Ela ultrapassou limites, Regina retrucou na hora. Criou vínculo onde não devia, se colocou num lugar que não é dela e agora você está confundindo gratidão com julgamento. Paulo manteve a voz baixa. E você confundiu administração com poder. A frase encerrou qualquer aparência de conversa neutra. Regina tentou sustentar a própria posição com palavras bonitas, dizendo que tudo o que fazia era por amor, que o irmão não percebia a gravidade do quadro do menino, que uma clínica bem recomendada poderia representar avanço, que funcionários não podiam influenciar decisões familiares, que apego excessivo prejudicava a adaptação. Paulo ouviu tudo, mas a cada frase enxergava melhor o problema. A irmã não via Vinícius como pessoa inteira. Via um caso a ser resolvido de forma eficiente. Você alguma vez sentou no chão para ouvir o que ele tinha medo de perder? Ele perguntou. Regina não respondeu de imediato. Isso não é método. Pois devia ser. Você está se deixando manipular. Por quem? Por quem observou meu filho com respeito ou por quem planejou a vida dele sem me contar? Regina tentou virar o jogo. E desde quando você presta atenção suficiente para saber a diferença? A pergunta doeu, porque tinha parte de verdade. Paulo ficou em silêncio por um instante. Talvez fosse a primeira vez que admitia para si mesmo o quanto tinha se escondido atrás do trabalho depois da morte da esposa. Não por falta de amor, mas por incapacidade de encarar a casa sem ela. Regina interpretou o silêncio como brecha. Eu te poupei. Paulo ergueu os olhos. Não, você ocupou um espaço que era meu. A conversa terminou sem gritos, mas com ruptura. Paulo retirou da irmã qualquer autonomia sobre decisões relacionadas ao filho até segunda ordem. Pediu todos os relatórios, autorizações, mensagens e recomendações médicas dos últimos meses. Regina saiu da biblioteca dura, ofendida, mas também surpresa por ver o irmão assumir uma posição que ela já não esperava dele. Quando a porta se fechou, Paulo apoiou as mãos na mesa e ficou ali por algum tempo sozinho, tentando reorganizar o que estava sentindo. Não era só raiva, era culpa. Luto mal resolvido, medo de estar atrasado demais e um respeito crescente por uma mulher que, mesmo com tão pouco espaço, tinha conseguido proteger o filho dele sem fazer barulho. Na manhã seguinte, ele desceu mais cedo e encontrou Márcia na área de serviço, separando panos e produtos. O modo como ela se movia mostrava que ainda esperava alguma consequência. Talvez uma advertência por ter se metido onde não devia, talvez uma demissão discreta para evitar confusão. Paulo ficou parado alguns segundos antes de falar. Você sabia que eu ia confrontar a Regina? Márcia não largou o pano da mão. Sabia. E mesmo assim ficou. Ela então se virou. Se eu tivesse ido embora, o Vinícius ia achar que falar a verdade faz as pessoas sumirem. A resposta foi tão limpa que Paulo sentiu o impacto de novo. Você pensa em tudo desse jeito? Perguntou, quase sem perceber. Márcia respondeu com um cansaço honesto. Eu penso no que acontece depois. Quem tem filho pensa. Os olhos dele pararam nela por mais tempo do que o normal. Havia firmeza, inteligência e desgaste naquele rosto. Não era idealização, era admiração, nascendo onde antes só existia hierarquia. Você tem razão, ele disse. Márcia voltou ao trabalho, mas a tensão entre os dois já era outra, menos defensiva e mais delicada, justamente porque nenhum deles queria nomear cedo demais o que estava mudando. Nos dias seguintes, Vinícius começou a procurá-lo mais.
Chamava o pai para ver um desenho, pedia que repetisse combinados em voz clara, fazia perguntas que antes guardava. Márcia continuava por perto, mas sem ocupar o espaço dele. Ao contrário, parecia sempre empurrar de volta para Paulo tudo o que entendia que deveria ser reconstruído entre pai e filho. Foi isso que mais o desarmou. Ela não tentava ser indispensável, tentava ser correta. E isso, para um homem acostumado a medir intenções nas pessoas que o cercavam, era raro demais. Em uma tarde de chuva leve, ele a encontrou no corredor ajudando Vinícius a organizar caixas de carrinhos por cor, forma e tamanho. "Posso entrar?" perguntou. O menino olhou para Márcia, depois para o pai. "Pode, mas sem mexer fora de ordem." Paulo quase sorriu. Combinado. Sentou no chão ao lado deles, ainda estranho na própria tentativa, e ficou ali por quase 1 hora. Quando Vinícius cansou e saiu para o banho, Márcia começou a recolher as caixas. Paulo segurou uma delas antes que ela levasse. "Obrigada", ele disse. Ela parou. "Pelo quê?" "Por não desistir antes de mim." Márcia sustentou o olhar por um instante, então respondeu baixo. "Eu não fiz isso pelo Senhor." Paulo assentiu. "Eu sei." Ela completou num tom ainda mais baixo. "Mas também não foi só por ele." Os dois ficaram em silêncio. Era a primeira vez que algo parecido com uma confissão passava entre eles, sem excesso, sem romance adolescente, sem pressa. Só verdade adulta, difícil e perigosa. Na mesma noite, Paulo recebeu do advogado a confirmação de que Regina realmente vinha consultando uma clínica em outra cidade havia semanas. Não existia autorização assinada, mas havia intenção, contatos adiantados e troca de mensagens suficientes para mostrar que o plano estava em movimento. Quando terminou de ler, Paulo sentiu um frio real. Se Márcia não tivesse ido até o jardim, se Vinícius não tivesse conseguido falar naquele dia, talvez tudo já estivesse decidido por trás da aparência de cuidado. Foi até a janela do escritório e viu, lá embaixo, Márcia saindo da cozinha com a bolsa no ombro e a expressão cansada de quem ainda pegaria condução, chegaria tarde em casa e no dia seguinte voltaria cedo. Por impulso, desceu. Alcançou-a na varanda dos fundos. "Márcia." Ela se virou. "Sim." Ele hesitou menos do que hesitaria 1 semana antes. "Eu preciso saber uma coisa. Por que você arriscou tanto?" Ela segurou a alça da bolsa com mais força, porque eu reconheci o medo dele. "Como?" Ela demorou um pouco para responder. "Porque a minha filha já olhou para mim do mesmo jeito, quando ouviu um adulto dizendo que eu talvez não conseguisse cuidar dela sozinha." Paulo sentiu a frase entrar direto. Quem disse isso? Gente que achava que ajudava. O silêncio entre os dois ficou mais íntimo. "E você fez o quê?" ele perguntou. Márcia respondeu com a voz firme, mas os olhos úmidos. "Continuei em pé até ninguém mais poder decidir por nós." Aquilo explicou muito mais do que qualquer detalhamento longo. Explicou a coragem dela, a contenção, a forma como protegia sem fazer cena. Paulo deu um passo mais próximo, respeitando a distância. "Você carrega tudo sozinha há muito tempo, não carrega?" Ela soltou um ar curto, quase um riso sem humor. "Quase sempre." Foi ali, naquela varanda silenciosa, sem ninguém por perto e sem nenhuma promessa precipitada, que os dois se enxergaram de um jeito diferente. Não como patrão e funcionária, não apenas como pai e cuidadora improvisada, mas como dois adultos marcados por perdas distintas, tentando continuar sem endurecer completamente. Paulo não tocou nela, não porque não quisesse, mas porque entendeu que qualquer gesto antes da confiança completa seria menor do que o que estava nascendo. "Eu não sei fazer isso rápido", ele disse. Márcia franziu levemente a testa. "Isso o quê?" "Confiar em alguém a ponto de mudar a minha vida." Ela segurou a emoção e respondeu com honestidade. "Eu também não."
Paulo assentiu. Então talvez seja a primeira coisa em comum que não me assusta. Pela primeira vez, Márcia sorriu de verdade diante dele. Foi breve, mas foi suficiente para mudar o resto da noite. Só que quando parecia que a casa começava a respirar melhor, um novo sinal de problema apareceu. Na manhã seguinte, Vinícius se recusou a entrar na sala de terapia. Ficou parado no corredor, tenso, olhando para a porta fechada. Paulo se abaixou diante dele. O que foi? O menino demorou a responder. A tia Regina falou com a Célia ontem. Falou o quê? Vinícius apertou os lábios. Que algumas pessoas enganam para ficar perto de família rica. Paulo sentiu imediatamente a direção do veneno. Márcia, que vinha mais atrás com uma pasta de desenhos do menino, ouviu a frase e parou. O rosto dela não mudou quase nada, mas Paulo percebeu. Era o tipo de humilhação disfarçada que gente poderosa usava quando queria ferir sem se comprometer. Vinícius olhou para os dois, perdido entre medo e confusão. Ela estava falando da Márcia? Paulo respondeu antes que o silêncio piorasse. Estava errada. O menino insistiu. Mas estava falando dela. Márcia respirou fundo, se aproximou com calma e se agachou à altura dele. Tem gente que fala mal quando quer controlar o que não entende. Você quer ficar aqui por dinheiro? Ele perguntou, num nível de sinceridade que só uma criança tem. Márcia não se ofendeu. Eu trabalho por dinheiro, sim. Todo adulto trabalha. Mas eu não cuido de você por dinheiro. Vinícius pensou alguns segundos e olhou para o pai. Então fala para ela não ir embora. Paulo sustentou os olhos do filho e percebeu que não podia mais deixar nada no meio do caminho. Nem com o menino, nem com Márcia, nem com o que começava a sentir. Só que ainda havia algo que ela não tinha contado. Algo que aparecia toda vez que o assunto tocava confiança, futuro ou permanência. Ele viu isso de novo quando ela se levantou e desviou o olhar mais rápido do que deveria. Naquela noite, depois que Vinícius dormiu, Paulo foi até a área externa e a encontrou sozinha, sentada no banco de pedra perto do jardim, onde tudo havia começado. Ela segurava o celular apagado nas mãos, como quem estava reunindo coragem para uma decisão difícil. Você faz isso quando quer fugir? Ele perguntou. Márcia ergueu os olhos e quase sorriu do susto. Sentar aqui? Parecer calma quando não está. Ela respirou fundo. Talvez. Paulo ficou em pé diante dela por alguns instantes. Então decidiu parar de contornar o assunto. Você ainda está escondendo alguma coisa de mim. Márcia olhou para as próprias mãos. Não sobre o Vinícius, sobre você. Ela ficou em silêncio. A noite estava quieta, o jardim iluminado só o suficiente para desenhar os contornos dos dois e lembrar, sem precisar dizer, o exato ponto onde a vida deles tinha mudado. Se for algo que pode respingar no meu filho, eu preciso saber. Ele continuou com firmeza e respeito ao mesmo tempo. Márcia levantou devagar. Havia tensão no rosto dela, mas não medo dele. Era medo do que seria revelado. Não respinga nele, respondeu por fim. Respinga em mim, e talvez no que o senhor está começando a sentir. Paulo não desviou. Então eu preciso saber ainda mais. Márcia apertou o celular na mão e, depois de alguns segundos que pareceram longos demais, deu a resposta que empurraria tudo para a próxima etapa da história. Amanhã eu mostro, mas o senhor vai ter que me acompanhar até um lugar onde ninguém dessa casa jamais me viu entrar. Porque se o senhor descobrir o que eu escondi e ainda assim quiser olhar para mim do mesmo jeito, aí sim eu vou acreditar que isso pode ser real. No dia seguinte, Paulo não tentou arrancar a verdade pelo telefone, não fez perguntas no caminho e não levou ninguém junto quando buscou Márcia logo cedo, porque entendeu que, se queria mesmo ocupar um lugar real na vida dela, precisava começar respeitando o tempo dela.
Ela entrou no carro com a bolsa no colo, o rosto sério e a mesma contenção de sempre. Mas havia outra coisa ali, uma tensão mais funda, como se aquela manhã pudesse decidir não apenas o futuro dos dois, mas também a dignidade que ela vinha protegendo há anos. Paulo percebeu e apenas disse: "Eu estou aqui." Márcia assentiu, sem olhar direto para ele. "Hoje o Senhor vai entender porque eu nunca aceitei que ninguém me olhasse com pena." O carro seguiu por ruas que ele quase nunca cruzava, até parar diante de um prédio antigo, simples, bem cuidado, com uma pequena placa de escritório de assessoria jurídica no térreo e 2 janelas abertas no primeiro andar. Paulo olhou o lugar sem compreender de imediato. "É aqui?" Ela respondeu. "É aqui que eu venho toda vez que penso em desistir de limpar meu nome e seguir vivendo como se nada tivesse acontecido." Eles subiram uma escada estreita e foram recebidos por uma mulher de meia-idade, expressão firme e fala tranquila, chamada Sônia, que olhou primeiro para Márcia, depois para Paulo, e entendeu sem esforço que aquele homem não estava ali por curiosidade. "Então ele veio", disse. Márcia confirmou. "Veio porque eu não quero mais esconder nada." Sônia os levou para uma sala pequena, tirou uma pasta de um armário e a colocou sobre a mesa. "Seu nome apareceu como responsável por retirada de materiais e aprovação de serviços que você nunca assinou. Você denunciou internamente, foi dispensada e, desde então, carrega uma suspeita que nunca foi sua. É isso que ele precisa saber." Márcia respondeu com a voz firme, ainda que os dedos apertassem a alça da bolsa com força. "É isso." Paulo abriu a pasta devagar e foi lendo linha por linha. Havia cópias de documentos, comunicações da antiga empresa, registros de entrada, folhas adulteradas, um acordo recusado, testemunhos incompletos e um processo ainda em andamento por danos profissionais. Quanto mais lia, mais percebia o tamanho do peso que ela vinha carregando sozinha. Não era algo que a comprometesse moralmente. Era exatamente o contrário. Ela tinha perdido estabilidade porque se recusara a aceitar uma mentira. "Por que você não me contou isso antes?" Ele perguntou sem tirar os olhos dos papéis. Márcia respondeu com a honestidade que já não escondia mais nada. "Porque eu sabia que se alguém da sua família descobrisse do jeito errado, ia me colocar no lugar mais fácil de todos, o da mulher interesseira, problemática, que se aproxima do patrão para subir de vida. E eu não suportaria ver o Vinícius me ouvindo ser chamada disso." Paulo fechou a pasta com cuidado, levantou os olhos e disse apenas o necessário. "Você devia ter me contado antes, mas não porque eu teria desconfiado de você, porque eu deveria ter sido alguém seguro o bastante para você não precisar esconder." Sônia deixou os dois sozinhos por alguns minutos. O silêncio que ficou na sala era diferente do silêncio de antes. Não havia mais um segredo inteiro entre eles, apenas a reação ao que tinha sido revelado. Márcia respirou fundo e decidiu ir até o fim. "Tem mais uma coisa." Paulo permaneceu atento. "Quando a Regina começou a me olhar de outro jeito dentro da sua casa, eu soube que ela tinha mandado levantar informações sobre mim. Há uma semana, a Célia deixou escapar que a dona Regina comentou sobre uma funcionária com passado confuso, como se já estivesse preparando o terreno para me tirar dali na primeira oportunidade. Ontem, quando o senhor me disse que queria fazer tudo certo, eu entendi que precisava mostrar a verdade antes que ela tentasse transformar isso em arma." Paulo apoiou os cotovelos na mesa, contendo a indignação para não perder a lucidez. "Então, ela já sabia de tudo isso e ainda tentou me convencer de que você tinha criado vínculo inadequado com meu filho." Márcia assentiu. "Porque era o caminho mais fácil para me desmoralizar." "E você continuou ficando?" Ela quase sorriu, mas foi um sorriso triste, curto, de quem conhece a própria resistência melhor do que gostaria. "Eu continuei porque o Vinícius precisava de alguém que não saísse correndo quando começassem a falar."
Paulo demorou alguns segundos para responder. Olhava para ela como homem, como pai e como alguém que começava a entender a dimensão da força que havia naquela mulher. Márcia, escuta bem o que eu vou te dizer. Nada do que está nessa pasta me afasta de você. Me afasta ainda mais de quem tentou usar isso para te diminuir. Os olhos dela se encheram, mas ela se manteve firme. Eu não queria que o senhor me visse como alguém para salvar. Ele respondeu sem hesitar. Eu não vejo. Eu vejo uma mulher que já salvou a si mesma muitas vezes e que mesmo assim continua tendo coragem para cuidar dos outros. Márcia desviou os olhos por um instante, porque naquela altura qualquer palavra dele entrava num lugar que ela vinha tentando proteger. Paulo se levantou, deu a volta na mesa devagar e parou diante dela sem tocar antes de pedir. Posso? Ela concordou com a cabeça e ele segurou a mão dela com cuidado, sem pressa, sem avançar além do que o momento permitia. Não foi um gesto impulsivo, foi escolha adulta, respeito e intenção claros num único movimento. Márcia fechou os olhos por um segundo e deixou que aquela segurança chegasse onde o medo ainda mandava. Eles voltaram para a mansão pouco antes do almoço, mas encontraram a casa num estado que devolveu o suspense à mesma velocidade com que a intimidade tinha começado a nascer. Nair os recebeu no corredor com o rosto tenso. O Vinícius se trancou no quarto da mãe e não quer abrir. Paulo subiu sem correr, porque já tinha aprendido que o desespero dos adultos piorava tudo. No alto da escada, a governanta completou. A dona Regina apareceu mais cedo. Eu tentei impedir, mas ela disse que só falaria 2 minutos com ele. Depois disso, ele subiu e não quis mais conversar. Paulo fechou a mandíbula e foi até a porta do quarto antigo da esposa. Bateu uma vez. Filho, sou eu. Nenhuma resposta. Bateu de novo, mais baixo. Eu vim sozinho. Dessa vez houve um movimento do outro lado, mas a porta continuou fechada. Márcia chegou sem fazer barulho e parou alguns passos atrás dele. Ele respondeu alguma coisa? Paulo balançou a cabeça. Então a voz do menino veio abafada, contida, mas clara. A tia Regina disse que gente boa não esconde papel dos outros. O silêncio no corredor ficou pesado. Paulo virou o rosto para Márcia. Ela empalideceu, mas não perdeu a compostura. Regina tinha encontrado o ponto mais cruel sem precisar levantar a voz. Insinuar que a verdade escondida por Márcia era prova de mau caráter, não de medo. Vinícius, Paulo disse, firme e calmo ao mesmo tempo. A Márcia não escondeu nada para te enganar. O menino respondeu de dentro, mais nervoso agora. Então por que ela não falou antes? Paulo podia responder sozinho, mas escolheu não tomar o lugar dela. Olhou para Márcia e perguntou baixo, quer falar com ele? Ela assentiu, sentou no chão diante da porta e encostou as costas na madeira. Porque adulto também sente medo, Vinícius? Do outro lado, o barulho cessou. Medo de quê? A resposta veio limpa, sem enfeite, do jeito que ela sempre fazia com ele. Medo de ser julgada por uma coisa injusta. Medo de perder o emprego. Medo de você olhar para mim como se eu fosse um problema. Houve alguns segundos de silêncio, até que o menino perguntou algo que atingiu os dois em cheio. Você achou que eu ia acreditar nela? Márcia fechou os olhos, segurando a emoção antes de responder. Eu achei que você podia ficar confuso, e eu nunca quis colocar mais peso em você. A maçaneta girou devagar. A porta abriu só o suficiente para mostrar metade do rosto dele. Os olhos passaram dela para o pai. É verdade que ninguém vai me mandar embora? Paulo se abaixou. É verdade. E é verdade que ela não fez nada errado? É verdade. Vinícius abriu mais um pouco. Então ela pode entrar. Márcia respirou fundo e olhou para Paulo. Ele assentiu. Ela entrou primeiro. O menino estava sentado no chão, perto de uma caixa antiga de fotos, com o carrinho vermelho entre os joelhos.
Márcia sentou na distância que ele aceitou. Paulo entrou depois e fechou a porta. Vinícius demorou a falar outra vez, mas quando falou, foi direto como sempre. Eu não gosto quando escondem coisa para me proteger, Paulo respondeu, assumindo a parte que lhe cabia. Eu também não vou fazer mais isso. O menino olhou para Márcia. Nem você. Ela respondeu com verdade. Nem eu. Foi o acordo mais importante daquela casa desde a morte de Helena, e os três sabiam. Naquela tarde, Paulo tomou a decisão que vinha adiando havia muito tempo. Chamou o advogado, o contador da família e a administradora da casa para uma reunião fechada. Nair permaneceu como testemunha do que já tinha visto, e Célia foi convocada a prestar esclarecimentos sobre as conversas que vinha espalhando. Não houve humilhação, não houve cena agressiva, mas houve consequência. Paulo foi objetivo. Informou que qualquer decisão sobre Vinícius passaria exclusivamente por ele, com pareceres profissionais transparentes, e que nenhuma recomendação seria aceita se viesse carregada de interesse pessoal ou de frases vagas sobre melhor imagem da família. Em seguida, comunicou que Regina estava proibida de entrar na casa sem sua autorização e sem aviso prévio. Célia tentou minimizar o que dissera, alegando preocupação, repetindo que apenas comentava o que ouvira, mas Paulo já não aceitava a desculpa de quem feriu uma criança, chamando aquilo de zelo. Preocupação não é espalhar medo para um menino que já estava inseguro, disse, mantendo a voz baixa e firme. Depois pediu que o setor jurídico acompanhasse mais de perto o processo de Márcia, não para interferir de forma indevida, mas para garantir que nenhuma informação solta fosse usada para destruir a reputação dela dentro ou fora da empresa. Márcia soube de tudo apenas no fim do dia e quando tentou agradecer, Paulo a interrompeu. Não me agradece por fazer o mínimo, ela respondeu sem desviar. Na minha vida, o mínimo quase nunca veio. Ele sentiu o peso daquela frase e respondeu com a serenidade de quem não queria prometer o que não pudesse cumprir. Então eu vou ter que te mostrar com o tempo que comigo vem. A mudança dentro da casa começou a aparecer em detalhes pequenos, e foi justamente por isso que ficou tão forte. Vinícius passou a descer para o café da manhã sem precisar ser chamado 3 vezes. Continuava tendo dias difíceis, continuava rejeitando certos barulhos e mudanças, mas agora seus limites eram explicados e respeitados, não tratados como ataque pessoal contra os adultos. Paulo reorganizou o trabalho, cortou parte das viagens, deixou de usar o escritório como refúgio e começou a participar das terapias de forma real. Não apenas assinando, mas perguntando, ouvindo e levando para casa o que aprendia. Márcia, aos poucos, também aceitou um novo papel. Não deixou de ser quem sempre foi, nem mudou de postura para agradar, mas topou ser oficialmente registrada para acompanhar Vinícius em parte da rotina, com função clara, salário justo e horários que respeitassem a própria vida e a criação de Lia. Eu não quero depender da sua boa vontade, ela disse quando Paulo apresentou a proposta. Nem deve, ele respondeu. Por isso estou formalizando tudo. Ela leu cada linha, perguntou o que precisava perguntar e só então assinou. Paulo observava em silêncio, admirando até o cuidado que ela tinha ao proteger a si mesma. Quando terminou, Márcia ergueu os olhos e disse: agora eu consigo respirar. Ele sorriu de leve. Eu também. Lia percebeu antes de todos que havia algo novo entre os dois. Numa tarde em que desenhava na varanda com Vinícius, ela olhou para a mãe, depois para Paulo e perguntou com a naturalidade que só criança tem: você vai continuar vindo buscar a gente só por causa do trabalho? Márcia quase derrubou o copo de água. Paulo, que estava sentado no degrau mais baixo do jardim, respondeu com um cuidado divertido. Você acha que eu devia vir por outra coisa?
Lia pensou, apoiando o lápis no caderno. Acho. Vinícius completou sem levantar a cabeça. Eu também. Márcia fechou os olhos por um segundo, completamente sem defesa diante da sinceridade dos dois. Paulo olhou para ela, dessa vez sem escapar. Então, talvez eu precise convidar sua mãe para jantar como alguém que quer estar com ela, não como patrão. Lia abriu um sorriso grande. Vinícius apenas assentiu, como quem considerava a solução lógica. Márcia respirou fundo e tentou manter a firmeza. As crianças não podem decidir isso. Paulo concordou. Não podem, mas eu posso perguntar. Ela sentiu o rosto aquecer, não por ingenuidade, mas porque estava diante de um homem adulto, fazendo a coisa certa do jeito certo, sem usar poder, sem encurtar caminho, sem colocar desejo acima de respeito. Pergunta então, ela disse. Paulo não desviou o olhar. Você aceita jantar comigo no sábado, fora daqui, sem falar de horário de remédio, escala de funcionário ou documento? Márcia demorou alguns segundos, e esse tempo foi o que tornou a resposta ainda mais importante. Aceito. Lia comemorou. Vinícius concluiu muito sério. Então eu vou ficar com a Nair, mas só se ela não fizer suco com polpa. O riso que veio dos três foi a coisa mais leve que aquela varanda já tinha ouvido. O jantar de sábado foi simples e decisivo. Paulo escolheu um restaurante tranquilo, com pouco barulho, perto o suficiente para que nenhum dos dois se sentisse distante das crianças. E pela primeira vez, eles puderam se olhar sem a pressão imediata de uma crise, de uma denúncia, de uma ordem da casa ou de uma urgência que deixasse tudo pela metade. Márcia chegou discreta, bonita, sem excesso, com a postura de quem não estava ali para ser impressionada por dinheiro, e sim para descobrir se aquele homem sustentaria fora da mansão a mesma verdade que vinha mostrando dentro dela. Paulo levantou quando a viu entrar e puxou a cadeira para ela com uma gentileza que não parecia ensaiada. Durante os primeiros minutos, os dois ainda tatearam terrenos mais seguros, falaram de Lia, da infância dela no interior, da saudade que Paulo tinha de conversas simples desde antes da morte de Helena, da culpa que o acompanhou depois disso e de como o trabalho tinha virado uma forma de não parar para sentir. Em seguida, a conversa foi ficando mais funda, mais íntima, porque ambos já tinham idade e cicatriz demais para desperdiçar tempo com jogo. Você ainda ama a sua esposa? Márcia perguntou, não como armadilha, mas como mulher adulta que precisava saber onde estava entrando. Paulo não recuou. Amo a história que vivi com ela. Amo o fato de ela ser a mãe do meu filho e a pessoa com quem eu aprendi muita coisa. Mas o que eu sinto por você não é um espaço ocupado por ausência. É outra coisa, é presente, é escolha. Márcia ouviu com atenção, absorvendo a diferença. Eu não aceitaria ser lembrança de alguém tentando continuar, disse. Eu sei, ele respondeu. E você não é. Depois foi a vez dele perguntar o que precisava. E você? Tem medo de quê quando pensa em nós dois? Ela não fugiu. De parecer que troquei dignidade por segurança. De ver as pessoas olhando para mim e achando que eu cheguei perto de você para mudar de vida. De me apaixonar e depois descobrir que quando tudo se acalmar, eu volto a ser a mulher que fica do lado de fora da foto. Paulo ficou em silêncio por alguns segundos, porque respeitava o tamanho daquela resposta. Então, eu vou passar o tempo que for preciso te mostrando que o meu lado só faz sentido se você estiver inteira nele. Márcia abaixou os olhos, emocionada, e quando voltou a olhá-lo, já não havia a mesma distância. Eles não precisaram de grandes declarações. O que precisavam veio no fim da noite, quando Paulo acompanhou Márcia até a porta do prédio e perguntou, com a mesma delicadeza do dia em que segurou sua mão pela primeira vez, "Posso te beijar?" Ela respondeu, se aproximando. O beijo não teve pressa, não teve excesso, não teve qualquer traço de romance infantil.
Teve maturidade, cuidado e o alívio de duas pessoas que, depois de tanto medo, encontravam finalmente um lugar seguro na presença uma da outra. A felicidade, no entanto, ainda precisou passar pelo último teste antes de se firmar de vez. Na segunda-feira seguinte, Paulo recebeu a notícia de que Regina havia acionado conhecidos para espalhar a versão de que ele estava emocionalmente desequilibrado, sendo influenciado por uma funcionária e prejudicando o tratamento do filho. Era a última tentativa dela de recuperar controle sem precisar entrar na casa. O problema não estava apenas no comentário. Um dos membros do conselho da empresa de Paulo ligou sugerindo cautela, como se a vida pessoal dele pudesse comprometer decisões comerciais. Paulo ouviu tudo com calma, agradeceu o aviso e marcou para a mesma semana uma reunião formal com documentos, relatórios atualizados de acompanhamento do Vinícius e pareceres profissionais que desmentiam qualquer necessidade de afastamento da família. Márcia, ao saber disso, sentiu o velho medo voltar. "É disso que eu falava", disse no escritório, com a respiração mais curta. "Ela vai usar minha presença para tentar te desestabilizar em tudo." Paulo se levantou da mesa e foi até ela. "Então eu vou fazer o que não fiz antes. Vou parar de te pedir que aguente sozinha." Márcia o encarou. "E como faz isso?" Ele respondeu com clareza. "Assumindo diante de quem for preciso que a minha vida pessoal não é terreno para fofoca e que qualquer tentativa de usar seu nome contra mim vai ter resposta formal." Ela ficou em silêncio, profundamente tocada, porque aquilo significava mais do que defesa. Significava reconhecimento público. "Você tem certeza?" Paulo respondeu. "Desde o dia em que encontrei você naquele jardim." A reunião ocorreu 3 dias depois, e foi ali que a história deles deixou de ser algo frágil, escondido, à mercê do julgamento alheio. Paulo apresentou relatórios, explicou com objetividade as medidas que vinha adotando em casa, mostrou que o filho estava evoluindo justamente porque havia mais estabilidade emocional, mais presença do pai e mais coerência entre orientação profissional e rotina doméstica. Em seguida, sem qualquer constrangimento, informou que havia sim uma colaboradora importante nesse processo chamada Márcia, cuja atuação tinha sido decisiva para restabelecer confiança com Vinícius e que qualquer tentativa de atacá-la por preconceito social ou por distorção de fatos seria tratada como conduta inaceitável. Não precisava dizer mais. A firmeza dele fez ruir a narrativa de Regina antes que ela ganhasse corpo. No mesmo dia, o advogado da família concluiu que havia elementos suficientes para responsabilizar formalmente qualquer divulgação maliciosa sobre Márcia. Quando a notícia chegou até Regina, ela tentou ainda enviar uma mensagem longa ao irmão, dizendo que tudo o que fizera era por preocupação e que ele estava trocando prudência por carência. Paulo leu, respirou fundo e respondeu em uma única frase que encerrou definitivamente aquele ciclo. Preocupação sem respeito vira controle, e controle sem escuta não entra mais na minha casa. Depois disso, o silêncio dela deixou de ameaçar. Com a tempestade, enfim, diminuindo, a vida começou a ganhar forma de futuro, e não só de reparo. Vinícius pediu para voltar a usar o salão de vidro 2 vezes por semana, não para cortar o cabelo, mas para desenhar com Lia e fazer jogos simples com o pai. Paulo transformou aquele espaço no lugar mais importante da casa. Tirou a mesa grande que ficava encostada, abriu mais as janelas, colocou uma estante baixa com caixas organizadas e trouxe para ali parte do que Helena tinha deixado anotado sobre o filho, agora relido com cuidado e sem culpa. Um dia, enquanto ajustava as coisas, encontrou um envelope menor entre as páginas de um caderno antigo da esposa. Dentro havia uma fotografia esquecida dos 3 num domingo qualquer, antes da doença, e no verso uma frase escrita com a letra dela. "Se algum dia esta casa voltar a ter paz, não estranhe.
Era isso que eu sempre quis. Paulo ficou longo tempo olhando o papel. Depois chamou Márcia. Ela leu em silêncio e os dois se emocionaram de um jeito quieto, maduro, sem transformar a lembrança em obstáculo. Ao contrário, aquilo pareceu mais uma autorização do que um peso. Vinícius entrou no salão nesse momento, viu os dois com a foto na mão e perguntou: "Era da mamãe?" Paulo respondeu: "Era." O menino se aproximou. "Ela ia gostar da Márcia?" A pergunta fez os dois se entreolharem. Paulo pensou com cuidado antes de responder. "Acho que ela ia gostar de qualquer pessoa que te tratasse com verdade." Vinícius olhou para Márcia. Então ia gostar. Foi simples assim, e ninguém ali precisou dizer mais. Meses se passaram sem saltos bruscos, porque a superação deles não veio em solução mágica. Veio em repetição de escolhas certas. Paulo continuou presente. Márcia seguiu inteira. Lia ganhou tranquilidade na escola, porque a mãe deixou de viver no limite todos os dias. Vinícius teve recaídas, claro, teve dias mais fechados, dias em que não queria sair do quarto, dias em que mudanças pequenas o deixavam exausto, mas agora existia uma rede de apoio sem mentira, sem disputa e sem vergonha. Nair virou aliada verdadeira da nova rotina. Célia pediu desligamento semanas depois, incapaz de se adaptar a uma casa onde ninguém mais aceitava comentários venenosos travestidos de cuidado. Regina ainda levou tempo para entender que havia perdido espaço, mas o tempo, quando deixa de encontrar portas abertas, perde a força. E Márcia, pouco a pouco, também foi se permitindo acreditar no que vivia. A confiança dela não veio no dia do beijo, nem no contrato, nem no discurso público de Paulo. Veio numa noite comum, quando faltou energia por alguns minutos durante uma chuva leve. E no escuro, Vinícius procurou primeiro o pai, depois a mão dela. E Lia veio se sentar no tapete ao lado dos dois, sem medo. Na volta da luz, Paulo olhou a cena. Olhou para Márcia e percebeu que família, para ele, já não era mais uma estrutura ferida tentando sobreviver. Era aquilo, concreto, vivo, imperfeito e finalmente seguro. O pedido de casamento não aconteceu numa viagem, nem num evento, nem sob qualquer tipo de exibição. Aconteceu no mesmo jardim onde tudo começou, meses depois, no fim de uma tarde tranquila, com Vinícius e Lia desenhando no gramado alguns passos adiante e Nair observando da varanda com um sorriso discreto. Paulo chamou Márcia para perto do caminho de pedra e por alguns segundos ela apenas o observou, porque conhecia aquele lugar, conhecia aquele enquadramento e sabia que a própria vida tinha virado ali quando ainda estava ajoelhada, com medo de perder tudo. "Por que você está com essa cara séria?" ela perguntou. Paulo respirou fundo, segurando nas mãos uma pequena caixa simples que não pretendia impressionar, apenas significar. "Porque eu demorei muito para aprender o que importa e não quero errar justamente agora." Márcia sentiu o coração apertar. Ele continuou. "Você entrou na minha vida no pior momento possível e, em vez de aproveitar a desordem, trouxe verdade. Você protegeu meu filho quando eu ainda não sabia fazer isso direito, protegeu a si mesma sem passar por cima de ninguém e me mostrou que amor adulto não diminui ninguém, não apaga a história de ninguém e não precisa nascer de falta, pode nascer de coragem. Eu quero dividir a minha vida com você, não como favor, não como recompensa, não como impulso, mas como decisão. Quero estar com você na rotina boa, no dia difícil, na escola das crianças, nos exames, nas vitórias pequenas, nos medos que ainda vierem. Quero que essa casa também seja sua, mas só se isso fizer sentido para você. Casa comigo." Márcia levou as mãos ao rosto porque, apesar de toda a firmeza, havia coisas pelas quais ela tinha esperado a vida inteira sem admitir nem para si mesma. Olhou para Vinícius e Lia, que já observavam de longe com atenção total.
Olhou de volta para Paulo e respondeu com a voz emocionada, mas firme como sempre. Eu caso, mas só se a gente continuar fazendo tudo do jeito certo. Paulo sorriu, finalmente aliviado. É o único jeito que eu quero. Ele colocou o anel na mão dela e quando os dois se abraçaram, as crianças correram até eles como se já soubessem antes de todos que aquele era o final que estava sendo construído desde o primeiro dia. O casamento foi pequeno, íntimo, cercado por quem realmente importava. Não houve excesso, não houve espetáculo, não houve nada que desviasse do essencial. Vinícius entrou levando as alianças com a seriedade de quem entendia o valor daquele momento. Lia carregou um buquê simples e sorriu o tempo inteiro, porque pela primeira vez via a mãe sem peso nos ombros. Nair chorou mais do que imaginava. Dona Sônia e Dona Teresa se abraçaram como se se conhecessem há anos. E Paulo, quando viu Márcia caminhar até ele, entendeu com clareza absoluta que a felicidade madura tem esse rosto. O de quem passou por medo, dúvida, julgamento e cansaço, mas não aceitou viver pela metade. Depois da cerimônia, já em casa, os quatro foram para o salão de vidro, agora transformado no lugar preferido da família. Vinícius pediu uma foto ali, exatamente ali, porque dizia que era onde as coisas começaram a dar certo. Paulo colocou o temporizador da câmera, correu para junto deles e, no instante antes do clique, Márcia segurou a mão dele. Lia encostou no ombro da mãe e Vinícius ficou entre os dois, com o carrinho vermelho no bolso e o cabelo limpo da testa. A foto registrou mais do que 4 pessoas reunidas. Registrou o fim do medo que aquela casa alimentou por tanto tempo. O começo de uma família construída com verdade e a certeza de que, às vezes, tudo muda quando alguém encontra coragem para pedir ajuda e a outra pessoa finalmente escolhe ouvir.